E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que será mais fácil lidar com Moscou do que com Kiev para chegar a um acordo final para encerrar o conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, para analisar a fala de Trump e também a guerra entre Rússia e Ucrânia, nós conversamos a partir de agora com o doutor em Relações Internacionais, Alexandre Teixeira, a quem agradeço demais pela participação. Alexandre, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Jovem Pan News. E já emendo com o questionamento a respeito de mais esse episódio, né? A gente tem visto um cenário de muitas incertezas após aquela fatídica agenda de Volodymyr Zelensky com Donald Trump e J.D. Vance. Muitas idas e vindas depois daquele encontro no Salão Oval da Casa Branca. Bem, agora Trump critica a postura da Europa sobre a guerra na Ucrânia, critica a ausência de uma solução clara por parte dos países europeus para o conflito. Enfim, qual é o recado dado por Donald Trump e como você avalia essa postura do presidente americano? Olá, Daniel. Uma satisfação estar com você aqui novamente. Olá, toda a audiência da Jovem Pan. É uma situação complicada. Eu acredito que nós não esperávamos passar por esse tipo de situação com a chegada de Donald Trump ao poder. Até acreditávamos que ele vinha com uma proposta bastante disruptiva, mas não ao ponto de colocar o planeta no nível de tensão que tem colocado. Donald Trump, na opinião de alguns autores, já passou da mão de falar para a sua audiência interna e está entrando profundamente em questões muito complicadas, questões de política internacional, que, se não forem muito bem tratadas, podem trazer de volta a ameaça nuclear para essa questão da paz e segurança internacional. Ele continua pressionando a Europa, porque, na visão dele, a Europa tem que ter um pouco mais de responsabilidade, tem que ter uma participação mais ativa digamos assim, nesse processo de paz, se é que vai haver esse processo de paz, né? E isto ele não tem visto. Nós tivemos uma declaração de Macron essa semana, né? Eu até vi com muita preocupação, porque nesse momento, né, entre a fronteira, entre a paz, né, e realmente um tratado de paz, o que a gente não precisa no cenário internacional são pessoas oportunistas querendo aparecer e querendo faturar de alguma forma com uma situação muito crítica. Mas realmente essa questão do processo de paz tem que ser tratada de uma forma bem minuciosa e com bastante cuidado. Muitos entendendo também que os Estados Unidos estariam se aliando à Rússia nesse conflito, em função também dessas declarações de Donald Trump sobre Vladimir Putin, usando um pouco de ironia, mas também querendo enviar recados também para a comunidade internacional, ao bloco europeu, mas principalmente Volodymyr Zelensky. Eu peço licença, eu vou chamar o Acácio Miranda, comentarista da noite, ele fará a próxima pergunta ao senhor. Com você, Acácio. Professor, boa noite. Eu vou pegar um gancho dessa última ponderação do Caniato, porque me parece, e é exatamente sobre isso que eu gostaria de ouvi-lo, que o Donald Trump talvez não mire na Rússia, mas ele acabe acertando a Rússia, mas acertando no sentido de fortalecer Vladimir Putin, porque ele põe a corda no pescoço, a faca no pescoço do Zelensky e indiretamente põe a faca no pescoço da Europa. Isso acaba confundindo todo o tabuleiro internacional. No seu entendimento, ele o faz de forma proposital? Ele faz isso exatamente para crescer em cima da Europa? Ou falta um pouco de lógica geopolítica nessa atuação e ele involuntariamente acabou, se é que fortaleceu Vladimir Putin? Obrigado pela pergunta, Cássio. É uma satisfação estar falando com você aqui na PAN. Eu não acho que seja algo desproposital. Eu acho que todos os passos que Donald Trump está tomando, eles possuem, né, um objetivo claro. Pode não ser muito claro para a gente, mas claro para ele. Na questão da guerra da Ucrânia, ele está mostrando para o mundo, na minha opinião, que essa questão
a divisão de poder, né, na comunidade internacional, ela sempre foi baseada numa grande hipocrisia, né? Existe o princípio da igualdade soberana na ONU, né, onde, na verdade, 5 países são mais iguais do que os outros. Então, nós vimos historicamente, desde a Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas já morreram por conta dessa questão. Só morre quem os 5 países do Conselho de Segurança deixam morrer. E essa questão de que não houve guerra, não houve conflito, isso é mentira. Foram mais de 200 conflitos armados. Na verdade, o que ocorre é que o Conselho de Segurança, ou melhor, os 5 membros permanentes, escolhem quem vai morrer e quem vai viver. Donald Trump está exatamente escancarando essa hipocrisia para o mundo. Ele está mostrando que realmente a geopolítica, né, essas relações de poder anárquicas, elas são assim, manda quem pode e obedece quem tem juízo. E ele está pegando esse conflito da Ucrânia, na verdade, quando ele quer fortalecer a Rússia, eu acredito que ele não queira dar mais poder militar para a Rússia. A intenção do Trump, na minha opinião, é dar mais poder econômico. Ele quer tirar a Rússia da mão da dependência da China, porque a China é o maior inimigo dos Estados Unidos. Então, essas ações na Ucrânia de pseudo-fortalecimento da Rússia, na minha visão, estão mirando realmente a China. É claro que nós temos uma visão humanista dos direitos humanos, né? Zelensky e a sua sociedade já sofreram muito e vão continuar sofrendo se não aceitarem uma solução de paz negociada, porque sem o apoio dos Estados Unidos, esse conflito que já é assimétrico, ele vai num nível de assimetria que vai ficar insuportável para a Ucrânia. Pois é, inclusive tenho visto muitos analistas internacionais fazendo essa pergunta, viu, professor? Quanto tempo a Ucrânia resistiria sem o apoio militar dos Estados Unidos, né? A Europa tentando tapar alguns buracos, mas quanto tempo a Ucrânia conseguiria fazer frente ao exército de Vladimir Putin? Agora, professor, para a gente encaminhar essa conversa para o final, queria que o senhor fizesse um exercício com o nosso público diante do cenário que está posto aí, diante da disposição das peças nesse tabuleiro. Quais projeções a gente pode e deve fazer para essa guerra entre Rússia e Ucrânia a curto e médio prazo? Daniel, projeção com o Donald Trump é uma coisa muito difícil, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar a linha da pior hipótese e a linha da melhor hipótese. E aí a gente pode deixar a audiência no meio termo, né? A pior hipótese, vamos começar com a pior hipótese. A pior hipótese é esse tratado de paz não sair, a Ucrânia tentar resistir apenas com o apoio da Europa, que não será suficiente, e ela ser debelada totalmente, né? O seu exército ser debelado, a sociedade ser subjugada, como a Rússia quer, né? E temos aí no horizonte uma possibilidade, se essa hipótese for observada, de um conflito nuclear, porque França tem arsenal nuclear, né? A Inglaterra tem arsenal nuclear, a Rússia tem, parece que somando os dois, mas existe a possibilidade. Basta apertar um botão, né, e lançar a primeira ogiva. Agora, a melhor hipótese que todos nós queremos é uma solução negociada, né, é que esse acordo econômico, né, inclusive que foi o motivo principal por o Zelensky ter criado aquele climão na reunião, né, ele não prevê uma questão, uma garantia de segurança. Ele prevê apenas uma questão financeira. Mas acredito que os americanos podem, sim, dar uma questão de segurança, serem os verdadeiros fiadores. Porque não ficaria bem para o Donald Trump, e muito menos para o Vladimir Putin, se fossem assinado um acordo de paz para a guerra da Ucrânia nesse ano e daqui a 6 meses a Rússia estivesse novamente querendo se reorganizar e invadir. Agora, uma questão central que nós não podemos esquecer. De maneira nenhuma, nem Macron, nem ninguém pode querer forçar a entrada da Ucrânia na OTAN. Isto é uma questão que é inegociável nessa perspectiva futura e nesse cenário de melhor linha que a gente está passando para vocês e para a audiência. Tá certo. Para fechar você, Acácio, última questão. Professor, bastante objetivo. Nós estamos mais próximos ao final ou, infelizmente, não? A gente ainda tem muita guerra ali na região da Ucrânia, na Ucrânia especificamente.
Não, eu não acredito que essa guerra se prolongue, Cássio. Foi boa a pergunta, mas eu não acredito. Primeiro porque as duas partes beligerantes já estão esgotadas. A Rússia já perdeu quase 900 mil soldados. A Ucrânia perdeu 50 mil, muito menos, porque está defendendo. É normal na disciplina militar que isso aconteça. Agora, nenhum dos dois lados tem... A Rússia está gastando 40% do seu orçamento na guerra. E com a sociedade já começando a cobrar. E a Ucrânia não tem condições, sem a ajuda de inteligência e de material norte-americano, de resistir muito tempo. Então, eu acredito que vai ser realizado uma debelatio total, porque essa semana o Putin já mandou um ataque mais rigoroso contra a Ucrânia, ou então teremos aí uma assinatura de um tratado de paz. Pois é, muitos assuntos para tratarmos, a gente vai ficar de olho nessas movimentações. Conversamos com Alexandre Teixeira, naturalmente doutor em Relações Internacionais, sempre colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, muito obrigado pela gentileza mais uma vez em nos atender. Bom fim de sábado, bom fim de semana e até breve. Muito obrigado, é sempre um prazer. Bom fim de semana para vocês também. Um grande abraço. Até a próxima.